Vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver os exercícios do capítulo 14 da Lei dos Senos. Como eu falei para vocês, se torna bem mais fácil, né? A fórmula ela é mais simples. E acho que vocês devem ter percebido isso até na resolução dos exercícios. Anotem as dúvidas, por favor, e na nossa aula ao vivo vocês podem tirar, tá? Qualquer dúvida. Vamos lá? Exercício 6. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como mostra a figura. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C na mesma margem em que B está e medem-se os ângulos CBA 57 e ACB 59. Sabendo que BC mede 30 metros, indique em metros a distância AB. Então, ele quer saber essa distância. Tá, ele me deu seno de 59 e seno de 64. Primeira coisa que a gente faz é analisar o que a gente tem. Tenho dois lados, dois ângulos. Dois lados, dois ângulos, estou trabalhando com seno, tá? E aí? Aí a gente precisa ver o lado que a gente quer, o ângulo que está de frente. Então, eu quero X, quem está de frente, 59, seno 59 graus. Tenho 30 metros, então eu preciso desse ângulo. Não há problemas, por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então, 57 mais 59 vai me dar 116 graus. 180 menos 116 vai me dar... Cadê aqui, gente? 116 vai me dar 64 graus, tá? Então, já sei que 30 está para seno de 64 graus. Agora a gente pega os valores, não são valores que a gente conhece, então ele tem que informar para a gente. Seno de 59, 0,87. 30, seno de 64, 0,90. Multiplicando aqui em cruz, a gente vai ter 26,1 dividido por 0,9. Fazendo a divisão, isso vai dar 29 metros. 29 metros é a alternativa C. Então, vocês perceberam como fica mais simples a resolução quando a gente está trabalhando com seno, tá? A fórmula é bem mais curtinha. Exercício 7. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas no vértice B e C do triângulo, sendo a figura a seguir. Assim, a distância DE. Bem, esse já está direto para a gente, tá? Ele quer saber essa distância. Então, D está sobre seno de 135 graus. Aí eu vou ter 50 está sobre seno de 30 graus. Naquela tabelinha que eu dei para vocês já na aula ao vivo, que vocês têm na apostila, vocês têm lá seno de 135, que equivale ao seno de 45 graus, que vai dar raiz de 2 sobre 2. 50 sobre seno de 30, que vale 1/2.
cortou, minha distância vai ser 50 raiz de 2 metros. Ele me deu o valor de raiz de 2? Não, ele me deu a resposta em raiz, que bom. Alternativa A. Então, não há necessidade de transformação, tá? Exercício 8. Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros da margem na direção da reta AB até o ponto C. Então, ele vai se deslocar 20 metros. E depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C, do qual ainda pode ver as árvores. Tendo verificado que os ângulos DCB é igual a 15 graus e BDC é igual a 120 graus, que valor ele encontrou para a distância entre as árvores se usou a aproximação raiz de 6, aproximadamente 2,4. Ele quer saber essa distância entre as árvores. Tá, o que a gente pode ver a partir daí? Primeiro, se esse ângulo é de 120 e esse é de 15, eu tenho 135 graus. 180 menos 135 vai emprestar 1, vai dar 5, 45 graus. Então, eu sei que esse ângulo vale 45 graus. Tá. A gente quer o quê? A gente quer o valor de D. Então, vamos olhar quem está de frente para o lado D mais 20. É seno de 120 graus. Quem está na frente de 40? Seno de 45 graus. D mais 20, seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. 40, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Gente, volto a falar para vocês o seguinte. Eu tenho observado muita correção de exercício, eu tenho visto muita resolução e o pessoal não simplifica. Isso dá muito problema para vocês. Facilita muito se eu fizer isso aqui, ó, gente. Algo tão simples, tá? Porque quando eu for continuar o meu exercício, eu vou ficar com D mais 20 é igual raiz de 3 vezes 40 sobre raiz de 2. Vou tirar essa raiz daqui para não me atrapalhar. D mais 20 é igual 40 raiz de 3, multiplico em cima e embaixo por 40 por raiz de 2. Daqui eu vou tirar aqui D mais 20 é igual 40 raiz de 6 sobre 2. D mais 20 vai ser igual a 40 dividido por 2, 20, que multiplica a raiz de 6. Ele me deu o valor de raiz de 6. Ele me deu que raiz de 6 é 2,4. Então, eu vou ficar aqui. D é igual 20 vezes 2,4 dá 48. Menos 20, 28 metros. É a distância que ele está querendo. Não tem alternativa, tá? Então, a distância que ele está pedindo é de 28 metros.
Gente, exercício 9, eu já comentei com vocês, mas eu quis deixar aqui por escrito para fixar um pouquinho mais, tá? Essa parte da teoria, porque a gente vai usar isso em vários exercícios, tá bom? Então, vamos lá. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos na mesma razão do diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo, tá? Olhem o exercício 9. Seja um triângulo inscrito. Então, o triângulo está dentro da minha circunferência, de raio R. Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30 graus, seu lado oposto a esse ângulo médio. Então, ele quer saber L, que é o lado oposto ao meu ângulo. L sobre seno de 30 graus está aqui. São proporcionais aos senos. O lado é proporcional ao seno, tá? Do ângulo oposto, na mesma razão do diâmetro. Diâmetro, 2 vezes o raio, que no caso ele falou que o raio vale R, 2R. Então, ele quer saber como vai ficar o valor do lado, tá? Em função de R. Então, aqui eu tenho que L sobre 1 sobre 2 é igual a 2R. L vai ser igual a 2R vezes 1 meio. L vai ser igual a R. Esse exercício, ele tá aqui bem básico, tá? Alternativa B, mas a gente vai ver em outros exercícios essa aplicação. Exercício 10. A figura apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. De B até C é de 8 km. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dado pela distância do ponto A ao ponto C. Do ponto A ao ponto C, essa distância. Então, é isso que ele quer em quilômetros. Vamos lá. 75 mais 45, a gente vai ter 120 graus. Então, aqui eu sei que eu tenho 60 graus. Se ele quer a distância D, a gente vai ter D sobre seno de 60 graus igual. Se eu tenho aqui 8, eu vou ver o ângulo que está de frente. 8 sobre seno de 45 graus. D vai ser igual seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 8, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez, vou cortar aqui. Daqui a gente vai tirar D, vai ser igual, multiplico 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. D vai ser igual a 8 raiz de 6 sobre 2. D vai ser igual a 4 raiz de 6 quilômetros. Aqui eu vou analisar. Ele me deu o valor de raiz de 6 quilômetros? Não, nas alternativas
ele está trabalhando assim. 4 raiz de 6, que é a alternativa B. Vocês viram que a gente tem que analisar isso no final do exercício, porque de vestibular para vestibular eles fazem de maneira diferente. Em alguns eles me dão o valor de raiz de 6, em outros não. Só 6 eu vou substituir olhando as alternativas, tá? Senão, a gente agradece a quem fez a prova. Exercício 11, exercício super simples. Eu separei ele em várias partes para facilitar, tá, a visualização. Mas a gente poderia fazer num triângulo só. São exercícios assim que às vezes eu falo, na hora de, se vocês não fizeram, copiem as passagens no caderno, porque facilita na hora que vocês forem estudar. Lembrem-se, gente, que vocês vão precisar disso mais para frente. Isso não é só matéria de pandemia, é conteúdo de ensino médio. A gente ainda tem alguns anos pela frente, temos vestibulares pela frente, temos Enem pela frente, tá? Nossa, professora, mas eu acho que o ano que vem vai ter que retomar tudo. Gente, vamos ser realistas. Nós vamos retomar muitas coisas, mas não tudo. Tem muito exercício que a gente está fazendo. Para retomar tudo, a gente tem que falar assim, primeiro ano cancelado, vamos fazer o primeiro ano outra vez o ano que vem, tá? Então, vamos cair na real. A gente pode recordar o ano que vem lei dos senos, mas nós não vamos fazer 20 exercícios que a gente está fazendo agora. A gente faz 3. Então, vocês precisam sim entender os exercícios, vocês precisam aprender os exercícios, seja à distância, seja como for. Não entendeu? Pergunta. Vocês vão ter que começar a entender que essa realidade é a do nosso momento e a gente não pode fugir dela, tá? Então, esses exercícios são importantes, sim, para vocês. Prestem atenção, copiem os exercícios, anotem no caderno. Não é porque está à distância que não existe caderno. O caderno existe. Vocês estão tendo aulas. Professora, mas você está gravando aula. Gente, eu estou aqui no meu tempo. Não importa se eu estou no meu tempo num sábado à noite, vai a dica, ou se eu estou no meu tempo na segunda-feira de manhã, como vou estar com vocês daqui a pouco ao vivo, tá? Então, por que então, professora, que você está gravando? Porque para a gente dar todos esses exercícios ao vivo, a gente não conseguiria o tempo. Fica mais difícil a distância para saber se vocês estão copiando, para depois vocês anotarem, porque até a gravação pelo Meet não é tão boa como é pelo celular que eu estou gravando, tá? A imagem não é tão clara. Então é uma maneira de facilitar para vocês, que vocês vejam, tenham uma boa imagem, para que vocês possam entender melhor cada um dos exercícios. Então, vocês podem para frente, voltar. Vocês estão assistindo a resolução durante as aulas? Legal, tenham tempo para isso. Não deu para acabar? Assiste à tarde. Ah, professora, hoje eu resolvi que eu não ia durante a aula assistir. Tudo bem, assiste à noite. Mas assiste. Assiste e anota. Senta, põe a cadeirinha lá, coloca o celular ou o notebook, anota no caderno. Só olhar, vocês não vão gravar. Vocês precisam anotar os exercícios. Vocês precisam pensar que vocês estão numa aula. Vocês não estão assistindo um filme. Não é ficção, é realidade, tá?
É uma realidade à distância, mas é uma realidade. Exercício 11. Um grupo de escoteiros pretende escalar uma montanha até o topo, representado na figura a seguir pelo ponto D. Visto sob ângulos de 40 graus do acampamento B e de 60 graus do acampamento A. Então, se ele estiver aqui, ele vê sobre um ângulo. Se ele estiver aqui, ele vê sobre outro ângulo. Considerando que o percurso de 160 metros entre A e B é realizado segundo um ângulo de 30 graus em relação à base da montanha, então a distância B e D em metros é D. Ele quer saber de B até D. Ele quer saber essa distância. Tá, nós vamos precisar saber aí, entender os ângulos, tá? A parte dos ângulos, ela sim é fundamental. Por quê? A gente tem, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 40. Significa que esse ângulo BA, tá? Esse ângulo aqui, ele tá valendo 10 graus. Tá ótimo. E esse ângulo aqui, quanto será que vale? Vamos analisar. Esse triângulo pequenininho aqui, ó. AD, eu coloquei aqui o ponto E para poder localizar com vocês. Aqui é 60, 90. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30. Olhando o triângulo grande, BCD. Aqui eu tenho 90 graus, aqui 40. Se aqui é 90 e aqui é 40, aqui tem que ser 50 graus. Tá, então esse ângulo todo aqui em cima é 50. Se dentro do triângulo é 30, significa então que esse ângulo pequenininho aí vale 20 graus. Então, agora eu já posso olhar para esse triângulo. O que eu tenho? D 160, esse pedaço eu não sei. O ângulo, se aqui é 10, aqui é 20, gente, esse ângulo vai valer 150. Então, D sobre seno de 150 vai ser igual a... a gente tem esse outro lado de 160. Ele está sobre o ângulo de 20. Então, eu tenho 160 sobre seno de 20 graus. 150, 30 graus, que é para dar 180. Seno de 30 graus, 1 sobre 2, igual a 160. Seno de 20, 0,342. D vai ser igual, quando eu multiplicar 160 por 1 sobre 2, vai dar 80. Que vai dividir 0,342. Fazendo essa divisão, vai dar 233 233,91, que é aproximadamente 234 metros, tá? A gente está trabalhando em metros. 11, alternativa B. Hoje o B está em alta.